E aí, jovem, como vai você? Esta é a lição número 10. Bendiga ao Deus Criador. Como está você na escola bíblica dominical, jovem? Você tem caminhado para a escola? Ou você está aproveitando alguma desculpa para ficar em casa? Até porque, falando de encorajamento, instrução e conselho, são algumas situações que é difícil realmente de nós ouvirmos, né? Nós temos uma certa dificuldade, principalmente na questão de instrução. As pessoas não gostam de ser instruídas. Porque a instrução, aliás, até gosta da instrução em parte, né? Em parte até gostam de instrução, mas o conselho é um pouco mais difícil. A instrução, quando alguém chega para instruir alguém, é porque, de modo geral, é uma pessoa que tem apreço por aquela pessoa. Então ela vai instruir para que essa pessoa tenha, assim, um vínculo melhor na vida. A pessoa só quer o bem. Entretanto, o conselho, ele vai dar aquela ideia de fazer aquilo que ou melhor, a pessoa vai aconselhar a você a não fazer aquilo que você quer fazer. Então o conselho é um pouco mais difícil de aceitar, porque o conselho vai contra aquilo que nós queremos, de modo geral. É claro que existe alguns conselhos que vai estar ao encontro, né? Estará de acordo, outros vão de encontro. Sim, existe uma diferença. Vai ao encontro é aquele que está de acordo, vai de encontro é aquilo que vai contra. E o encorajamento, encorajar, o medo é uma situação que todos nós temos em algum momento da vida, né? O medo faz parte da vida e o medo, inclusive, salva vidas, né? É importante que quando alguém vai encorajar você a fazer algo errado, você precisa ter medo da consequência, porque assim você está se safando. Vou te dar um exemplo bíblico. Mateus capítulo 4, o adversário tentou a Cristo. Se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que aos anjos te dará ordem a seu respeito. Se fosse trazer para uma questão humana, o adversário estava fazendo o quê? Tentando encorajar Jesus, né? Dar encorajamento a Cristo a fazer o que é errado. Então, muitas vezes nós temos, principalmente aqui na questão de jovens, né? Os jovens são muito alegres, soltos, né? Querem tudo para ontem. Então, são presas fáceis para essas coisas, porque o jovem quer ser aceito, o jovem quer demonstrar que ele tem capacidade para fazer alguma coisa. Então, quando ele é desafiado, ele quer fazer aquilo. Então, você precisa ter muito cuidado com aquilo que as pessoas têm falado para você, têm tentado te encorajar, para que você não venha assim sofrer as consequências. Porque a mesma pessoa que hoje fala algo para você, te encoraja a fazer algo errado, é a mesma pessoa que depois vai sorrir de você, vai rir de você. Então tenha cuidado com os tipos de instrução que você tem recebido, com os encorajamentos e os conselhos. Cuidado para você não obter conselhos de péssimas pessoas, né? Instrução de pessoas que não estão realmente querendo o teu bem. Cuidado. Texto principal. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificente. Rapaz, que nome, olha que palavra boa. Magnificentíssimo. Que palavra boa, hein? Estás vestido de glória e de majestade. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos 104, 1 e 35. Resumo da lição. Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. E diante de tudo isso, o que tem a ver o que eu estava dizendo a você? Quando você é encorajado, instruído e aconselhado com pessoas que realmente se importam com você, você terá uma vida que você poderá louvar e bendizer ao Senhor por toda a sua vida. Porque você está sendo bem instruído, você está sendo bem aconselhado, você está sendo bem encorajado a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, cuidado com as pessoas com quem você anda. Introdução. Nesta lição estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e majestade divinas. Jovem, claro, quem não gosta de música, né? Todo mundo gosta de música. Eu não sei se existe alguém que não goste. O louvor, ele é muito presente dentro da igreja. De uma forma geral, é a parte que nós mais fazemos para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Entretanto, eu vou fazer um desafio a você.
que é jovem, qual o hino que você gosta mais hoje? Você já parou para analisar a letra dele? Porque a melodia, né, a música tem três partes principais: ritmo, melodia e letra, né? A harmonia, ritmo. Então, a musicalidade. Então, quais os tipos de louvores estão sendo entoados nas nossas igrejas? Tem alguns hinos que eu vou te falar um negócio. Eu já falei aqui em outras ocasiões, nem sempre eu fui cristão. Eu fiquei um tempo afastado da obra do Senhor, da casa de Deus, inclusive na minha adolescência. Então, boa parte da minha juventude eu não passei na igreja. E por conta disso eu conheço algumas canções que não são evangélicas. E vou falar uma coisa para você com sinceridade. Há muitas músicas seculares que são mais evangélicas do que as músicas evangélicas propriamente ditas. Não estou dizendo com isso que você deve ouvir música secular. É de bom tom que o cristão não ouça música secular. É de bom tom. Porque a música não cristã, ela não fala do Senhor diretamente. Então, e quando fala, às vezes, até fala o nome do Senhor, mas não para glorificá-lo. Então, o hino, o louvor que você canta na igreja hoje, ele precisa principalmente fazer o quê? Louvar e engrandecer a Deus. Porque muitos louvores hoje têm umas letras que só o sangue do Cordeiro, são coisas completamente perdidas, sem parecer... Vou te dar um exemplo aqui. Tem algumas músicas que querem brincar de pique-esconde no céu, já viu? Procure por mim na glória. Só Jesus, né? Imagina você lá na glória procurando por alguém. Será que alguém está aqui? Por favor, né? Então, existem alguns louvores que só o sangue de Jesus. Então, você precisa ter muito crivo na questão do louvor. Quando eu era líder de mocidade na minha congregação, eu tinha lá o regente, né, ou a regente, e sempre quando eu via um hino novo para ensaiar, a primeira coisa que eu fazia, deixa eu ver a letra. E teve alguns casos de hinos que eu falei, não, esse aqui não, porque esse aqui não tem nada do Senhor aqui. Não tem uma letra cristocêntrica. É uma música que vai colocar o homem no centro. E nós não estamos aqui para adorar o homem, nós estamos para adorar o nome santo do Senhor. Portanto, o hino de louvor, ele é para engrandecer a Deus e não para ficar falando do homem, engrandecer o homem. A glória e a majestade de Deus, estrutura do Salmo 104. Assim, essa estrutura revela a majestade e a glória do Criador, e por isso somos convidados a deleitar a nossa alma à vista do maravilhoso trabalho manual do Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Ele é grandíssimo, Ele é altíssimo, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus Criador, e a criação demonstra toda a sua glória. Se nós observarmos, por exemplo, eu não vou entrar aqui num quesito curioso sobre o maior animal do mundo, porque existe algumas pessoas que vão dizer a baleia azul, por exemplo, né, que tem cerca de 30 metros, outros vão dizer que é o Linus, então vai ter um pouco de situação. Mas vamos pegar aqui a baleia azul, porque ela é bem grande, ela tem 30 metros de tamanho, então ela é bem grande. Agora imagina uma baleia, agora imagina um ácaro. O ácaro, não sei se é o menor ser do mundo, mas ele é bem minúsculo, só pode ser visto por microscópio. Agora imagina que o mesmo Deus que criou a baleia azul foi o mesmo Deus que criou o ácaro. Olha as extremidades. O Senhor que criou todo o universo, criou o mar, as profundezas do mar. É o mesmo Deus que cria um riacho. Então, o Senhor, até nas pequenas coisas, Ele é grandioso. Ele é magnífico. Então, nós vemos que a estrutura do Salmo 104 revelam toda a criação. Não toda não, né? Uma parte, porque não dá para falar. Mesmo se for a Bíblia toda falando da criação, a Bíblia inteira não consegue falar da criação, porque a criação, que a Bíblia nos mostra da criação lá no livro de Gênesis, ela vai dar uma questão muito superficial, só para a gente ter uma noção, uma ideia. Porque a criação ela é muito mais além. Para você ter uma ideia, até hoje, em 2023, ainda existem animais que não são conhecidos de nós, que foi criado desde o Gênesis. Mas muitos deles nós nem conhecemos ainda, para você ver
a grandiosidade da criação, mas que nós venhamos assim louvar ao Senhor por essa criação, lembrando que nós somos criaturas do Senhor. Deus está vestido de glória e majestade. Logo, os 4 primeiros séculos, ou melhor, os 4 primeiros versículos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem a Deus. O que você tem adorado? Quais os louvores que você tem cantado? Para quem? Exalta a quem? Alguns louvores nos dias atuais são uma perdição, como eu já falei anteriormente, mas nós devemos engrandecer o nome do Senhor. E adorar, existe uma gama de situações, né? Cantar louvores ao Senhor é uma adoração. Fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado também é uma adoração. Quando alguém chega no templo ou mesmo na igreja e vai orar ao Senhor, a oração também é uma adoração. Inclusive, já falei aqui em algumas outras ocasiões, eu vou falar mais uma vez porque eu acho muito necessário. Quando você for orar ao Senhor, começa orando, falando, engrandecendo o nome do Senhor. Por quê? Porque a oração é para isso. A oração é para engrandecer a Deus. Assim como o louvor precisa engrandecer a Deus, a oração também. Você engrandece a Deus depois que você faz os seus pedidos. Vou te dar um exemplo mais prático. Imagina, por exemplo, que você está querendo, é claro que seu pai vai saber, né? Vou pegar aqui a figura do pai. O seu pai chega em casa, ou você chega em casa e vê seu pai, e você está precisando de um favor do seu pai, precisando de alguma coisa que ele faça por você, comprou uma coisa nova para você, por exemplo. Como é que você chega para ele? Então, pai, aí você começa a elogiar o seu pai. Poxa, que camisa bonita que o senhor está usando hoje. Coisas do tipo, né? Assim, pô, legal o que o senhor fez ali. Você começa a fazer o quê? Elogiar o seu pai, né? E depois você chega, então, pai, eu estava precisando disso e daquilo. A ideia com Deus é parecida. Não é que você vai comprar a Deus com seus elogios, porque isso não se cabe. Mas é quando você fala de coração, quando você engrandece a Deus na sua oração, o Senhor olha para você diferente. O Senhor olha diferente. Por quê? Porque você está engrandecendo a Deus, você está reconhecendo o Deus que você serve. Então isso muda tudo o sentido da oração. Você verá que grandes coisas o Senhor fará por vocês depois que você tomar essa tendência, essa postura de orar engrandecendo o nome do Senhor. E claro, nunca, jamais se esqueça de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu trabalho, entre tantas outras coisas, seus amigos. Contemplando a glória de Deus. Pode ser que uma tormenta misturada ao furacão tenha se abatido sobre a sua vida, uma decepção com o vestibular ou uma outra com uma vaga de emprego que não se abriu, uma decepção afetiva ou qualquer outra circunstância que trouxe incômodo à sua alma. Quando a jovem está numa situação de tormento de um furacão, por exemplo, né? Aquela prova que só Jesus, né? É normal, é natural que nós venhamos ficar abatidos. Sim, a gente se abate, nós somos cristãos, mas nós nos abatemos. Quando nós temos uma decepção por não passar no vestibular, por exemplo, uma decepção amorosa, e quem nunca teve, né? Quem nunca teve uma decepção amorosa, se não teve, certamente terá, não se preocupe. Uma vaga de emprego. Então, independente das circunstâncias que nós vivemos, nós devemos continuar contemplando a glória de Deus, porque sim, acontecerão as decepções, né? Há uma frase que eu acho muito interessante, que diz que as melhores intenções são acompanhadas por decepções, ou seja, as pessoas vão com muita boa vontade, vai na melhor das intenções para fazer uma coisa e por conta disso acabam se decepcionando. E isso, se não aconteceu com você, não se preocupe, infelizmente acontecerá. E nós também devemos ter cuidado para quando uma pessoa também não vir com boas intenções conosco, nós fazer com que ela se decepcione, né? Isso é terrível, isso é triste. Mas que nós venhamos, independente das nossas circunstâncias, continuar contemplando a glória de Deus. Deus governa a criação, Deus criou.
A questão de apresentar Deus como o Criador é de grande importância para nós, os cristãos. Ela responde às perguntas: de onde viemos? Qual é a nossa origem? Para onde vamos? Quando as pessoas falam, por exemplo, do Big Bang, que é a grande explosão, né, de como começou o mundo, aí tem aquela história da teoria da Revolução de Charles Darwin, e fazem uma misturada fora do comum, que eu não sei para onde que esse povo vai. Se a gente fosse levar em consideração que realmente o Big Bang é de verdade e nós excluirmos Deus, vamos pensar um pouco. Então, se houve uma grande explosão, isso significa dizer que nós viemos de uma grande explosão? Como isso é possível? E como se nós voltamos para uma explosão, essa é a nossa origem, é para lá que nós vamos voltar, nós explodiremos de novo? Como é que é esse negócio? Viu como é que não faz sentido? Você não precisa de uma questão bíblica para provar e entender e compreender que o Big Bang nunca existiu. Não faz sentido. Nós somos criaturas do Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas. Então, como você é uma criatura do Senhor, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você voltará para Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa profunda. Então não tem essa questão de grande explosão, de a revolução das espécies. Não para com esse negócio. Então é importante que nós venhamos compreender este ponto, sabendo que Deus governa toda a criação e por isso que nada sai do lugar. Imagina se o sol caísse. Imagina, por onde que ele cairia? Olha que situação. Veja, não faz sentido. Não é possível que um sol fique no lugar por causa de uma grande explosão. Tudo é sustentado por Deus. Toda a criação. Não há outra explicação. Por que não existe uma outra explicação? Porque outra explicação não é verdade. A única verdade absoluta é: Deus criou todas as coisas. Deus ordenou. Tudo na criação, tanto humana quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado por Deus. Isso não é aleatório ou por acaso, mas revela um Criador que ordenou com precisão o que criou. Por acaso a sua vida não pode ser ordenada por Ele? Sim, toda a nossa vida é ordenada pelo Senhor. Você já observou que as árvores morrem? Recentemente eu tive um desprazer de ver o pé de manga da casa da minha mãe morrer. Eu fiquei bem triste, porque a manga espada, que o pessoal chama, né? A manga boa, doce que só. Eu lembro quando eu voltava da escola, eu ia direto para o pé de manga e ficava lá a tarde inteira chupando manga, o dia todo, tirava do pé na hora e fazia uma festa. E há um tempo atrás, cerca de mais ou menos um ano, eu observei que ele estava caindo as folhas e morreu. Ele está lá ainda, seco, não dá nada. Eu fico triste de ver, mas eu compreendo que isso faz parte da criação, isso faz parte da vida do pé de manga, ele vai morrer um dia. Nós podemos até às vezes prolongar a vida de um vegetal por alguma artimanha e tudo, mas independente vai ter um dia que ele morrerá, ele não viverá para todo sempre. Existem árvores, por exemplo, muito longínquas, até que me diga, né? Porque eu não tenho assim uma prova científica, né? Ou biológica, mas parece que lá em Israel aquela oliveira onde Jesus orou, ela está lá até hoje, cerca de 2000 anos mais ou menos, que ela está lá. Mas é claro que um dia ela vai morrer. Então, toda a criação, ela tem, e claro também, se Deus quiser, ela também não morre, né? Se Deus quiser, ela não vai morrer, ela não morre. Né? Por quê? Porque Deus ordena. Lembra lá da figueira? Que Jesus chegou para a figueira e disse: não, ninguém mais come fruto de ti, e amaldiçoou a figueira e ela morreu? Porque é da criação. Então, é claro que aquela figueira ela teve menos tempo de vida, né? Por quê? Porque ela não deu o fruto que tinha que dar. Então Jesus foi lá e amaldiçoou ela. Então, toda a criação ela tem um fim, assim como eu e você. Nós também um dia morreremos. Todos nós morreremos. Então nós precisamos compreender que Deus ordenou toda a criação com início, meio e fim. Deus sustenta. Já parou para pensar que além do sustento físico, Deus sustenta a vida interior do ser humano?
Você tem dentro de si algumas faculdades cognitivas, sem as quais a vida seria impossível. A memória, imagina uma pessoa sem memória. Sem memória é horrível, né? Há até uma doença chamada o mal de Alzheimer, que acaba com a memória. Se porventura você conhece alguém que tem, por exemplo, o mal de Alzheimer, existe cura para o Alzheimer, né? É até estranho falar, porque parece tão simples, né, a cura do Alzheimer, mas sim, existe cura, né, que é um produto chamado óleo de coco. Olha que interessante. Ele também acaba com o mal de Parkinson. De modo geral, quando a pessoa tem o mal de Alzheimer, ela precisa tomar 3 colheres de sopa de óleo de coco por dia. Em 2 ou 3 meses é possível dessa pessoa já estar curada. Existe um livro, inclusive, chamado O Fim do Alzheimer, que foi lançado nos Estados Unidos. Então, existe sim cura para o Alzheimer. Mas a pessoa que não tem memória, que perde a memória, é algo terrível, é tenebroso o negócio. A atenção, tem algumas pessoas também que têm falta de atenção também, né? Às vezes é terrível. Então nós temos que ter o que? Atenção. Aí tem a questão da imaginação, a vontade, que todos nós temos vontade de fazer um monte de coisa, né? A linguagem, que é a forma com que nós nos comunicamos, e etc. É por meio dessas faculdades que a palavra de Deus comunica para nós a vontade divina e o Espírito Santo esclarece-nos a respeito de verdades celestiais. Então são através dessas questões que nós deixamos, né, fazemos com que o Espírito Santo entre em nós. Na verdade, o Espírito ele entra em nós porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e através justamente dessas questões, né, da memória. Você lembra um versículo bíblico, por exemplo, né, temos atenção na hora da pregação, nós imaginamos como será os céus. Então, isso acaba mostrando, né, nós temos a vontade de estar com o Senhor, né, a nossa linguagem, né, que fala da palavra. Então isso mostra a vontade divina, né, o Espírito Santo dentro de nós. E veja que Deus ele nos sustenta também, tanto no campo físico, emocional e espiritual. Mas nós também devemos fazer a nossa parte. Na questão física devemos ir ao médico, por exemplo. No emocional nós precisamos às vezes, né, dependendo das circunstâncias, ir a um psicólogo, por exemplo. E espiritualmente nós devemos sempre estar nos alimentando da palavra, né, jejum e oração. Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Cantarei ao Senhor. Só falar uma coisa para você, deleitar, algumas pessoas pensam que deleitar é descansar, no sentido de deitar. Não é isso. Deleitar é ter prazer. Tenha prazer no Senhor, como diz Salmos 37,4, né? Tenha prazer no Senhor e Ele te considerar o desejo do seu coração. E para isso significa dizer que o teu prazer precisa estar em acordo com o Senhor. Assim cante ao Senhor, porque Ele criou você. Cante ao Senhor, porque Ele ordena a sua vida. Cante ao Senhor, porque Ele sustenta a sua vida. Em Deus tudo é motivo para louvá-lo. Então temos aqui alguns aspectos pelas quais nós devemos cantar ao Senhor. Primeiro, porque Ele nos criou para a sua glória. Cantar ao Senhor também porque Ele nos dá a direção a nossa vida. Cantar ao Senhor porque Ele sustenta a nossa vida. Sim, toda a vida é sustentada por Deus, inclusive a sua. Então o Senhor ele sustenta a sua vida, é Ele quem garante a sua vida. Então tudo que nós temos, nós devemos adorar e bendizer ao nome do Senhor. João 15,5 nos diz: sem mim nada podereis fazer. Então nós, sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Então vamos continuar louvando e adorando o seu santo e bendito nome. A minha meditação. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida de meditação. Por isso, o salmista afirma: a minha meditação a seu respeito será suave, por isso eu me alegrarei no Senhor. Meditar, pensar, buscar as coisas que estão de cima, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quando nós meditamos nas coisas que o Senhor fez por nós, toda a sua criação, ver que você é uma pessoa completamente perfeita no sentido de vida, no sentido geral, tudo em você funciona bem. Até mesmo as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade da vida cotidiana, se observar, tudo está
acontecendo perfeitamente. Então, todos nós devemos meditar no Senhor, naquele que nos criou, nesse que nós devemos toda a honra, glória, louvor e adoração. Bendiz a minha alma ao Senhor. Fica claro que, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, temos muitos motivos para deleitarmos em Deus. Sim, independente das circunstâncias, nós devemos sempre bendizer o Senhor, alegrar no Deus da nossa salvação, ainda que a figueira não floresça, né? Como diz lá Abacuque 3,17. E não achar fruto na vida, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. É claro que ter uma vida financeira próspera, por exemplo, é uma bênção. Ainda mais se for uma pessoa que está com sentido espiritual em dia, né? Porque muitas pessoas aí são milionárias, bilionárias, mas estão com a vida completamente perdida diante do Pai, né? Queira Deus que essas pessoas também sejam salvas. Lembra daquela passagem lá que fala: loucos te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Era uma pessoa montada na grana, mas estava com o coração distante de Deus. Mas é claro que o dinheiro ele é uma bênção. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é raiz de todo mal, e não o dinheiro em si. Então sim, nós devemos ter dinheiro. Por exemplo, Salomão era riquíssimo, Jacó era rico, Abraão era rico e tantos outros que eram riquíssimos na palavra do Senhor. Então não há nenhum problema em ser rico, nenhum problema. Inclusive, quando você for rico, aí lembra de mim. Quiser fazer um pix também, você pode fazer. Conclusão. Nesta lição contemplamos a glória e a majestade de Deus. Aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas, e não somente as criou, ordenou todas as coisas, e não somente as ordenou, ele sustenta todas as coisas. Então Deus cria e ordena, ele mantém todas as coisas. E isso inclui a nossa vida cotidiana, todos os seres vegetais, animais, né, todas as constelações, as galáxias, a lua, estrelas, sol, tudo é o Senhor que ordena. Nós somos, fazemos parte da criação majestosa do Senhor. Então a eles vamos continuar dando louvores. Hora da revisão. Número 1. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Número 2. Os 4 primeiros versículos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem a Deus. Número 3. Deus criou, Deus ordenou e Deus sustenta. Número 4. A meditação bíblica tem a ver com a ideia de pensar de maneira bem concentrada a respeito de algo bíblico e espiritual. Isso pode ser feito antes de um período de oração e após a leitura de uma porção bíblica. Número 5. O Salmo encerra com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor, e que nós viemos justamente fazer isso. Ainda que as situações da vida estejam contrárias, vamos bendizer ao nome santo do Senhor. Lembra lá de Jó, que estava com a vida só Jesus, perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu suas riquezas, mas o que ele fez? Se lançou com o rosto em terra e adorou ao Senhor, dizendo: o Senhor me deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso sim é uma adoração profunda. Acabou de perder tudo, inclusive os seus filhos, mas adorou ao Senhor. Então que nós venhamos continuar bendizendo ao nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!